Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu seguindo com o tema mentira, encontrei aqui um outro texto falando sobre qual é o efeito da mentira na confiança, escrito pelo Dr. Sérgio Sena em 4 de dezembro de 2022, ele que é coaching do Instituto Brasileiro de Linguagem Emocional. Vamos lá, refletir um pouquinho sobre isso. Qual é o efeito da mentira na confiança? Um dos nossos leitores deixou um comentário com um pedido de ajuda sobre uma falsa acusação de que estava mentindo. Esse é um caso recorrente nas mensagens que recebo. As primeiras perguntas que me vêm à mente são: será que essa pessoa mentiu com frequência antes? Será que é uma injustiça ou o resultado de um processo de perda da sua credibilidade? O que tenho a dizer sobre isso é muito simples. A mentira abala um dos pilares mais importantes dos relacionamentos, a confiança. Uma vez que a confiança está perdida, é necessário trilhar um longo e árduo caminho para reconquistá-la. Tal caminho nem todos estão dispostos a percorrê-lo. Toda mentira causa dano, imperceptível que seja, na medida em que quebra algum grau de confiança das pessoas, além de preparar o mentiroso para mentir mais e melhor. Esse é um dos motivos pelos quais argumento não existir mentira inocente que não cause dano. O descrédito pela mentira é um processo acumulativo. Ninguém é tomado como mentiroso contumaz da noite para o dia. A pessoa vai perdendo a credibilidade sem aviso manifesto. Um belo dia, mesmo que ela não esteja mentindo, não há mais crédito para a sua história. Sabendo disso, pessoas inescrupulosas podem tirar proveito da falta de credibilidade de alguém, instigando a dúvida na cabeça das pessoas. Entretanto, existem alguns passos que podem ser dados para sair de uma enrascada dessas que acontecem na vida pessoal. Entender que o processo de perda de credibilidade é acumulativo. Perceber que as pessoas podem tomá-lo como mentiroso devido a pequenas mentiras contadas com certa frequência. Decidir que mudanças devem ser feitas. Reconhecer as mentiras anteriores. Pedir perdão pelo ocorrido. Garantir que não voltará a mentir. Trabalhar para mudar o seu comportamento naquilo que for necessário, estar preparado para os preços que devem ser pagos quando tais mudanças são implementadas. Sob o ponto de vista psicológico e comportamental, apesar disso ser possível, todos os envolvidos devem estar preparados para um processo nada trivial. Um exemplo clássico é o caso de usuários de drogas em recuperação. Durante o período em que a pessoa usa drogas ilícitas, é comum que ocorram muitas mentiras. A pessoa adere a um programa de tratamento para a sua dependência química, mas as feridas da família, por vezes, são muito profundas e ficam sem o devido cuidado. Nesse contexto, durante o período em que o dependente químico recorre às drogas, não é raro que objetos domésticos sejam roubados e vendidos e que horários e certas regras familiares sejam desrespeitadas. Consequentemente, muitas mentiras são formuladas para encobrir o uso de drogas. Durante esse período, a confiança é completamente aniquilada. Uma das piores coisas que pode ocorrer durante o tratamento de um dependente químico é a falta de confiança da família na sua decisão de deixar o uso de drogas.
é uma situação muito difícil, até porque as decisões anteriores e os fracassos nos tratamentos já tentados regulam esse processo. Além disso, existe outro aspecto que se aplica de forma mais geral às avaliações que fazemos dos outros. É muito comum que sejamos à medida dos nossos semelhantes. Então, se mentiríamos na situação concreta que estamos avaliando, é muito possível que consideraríamos o nosso interlocutor semelhantemente um mentiroso. Sem ajuda profissional competente, é muito difícil sair dessa teia. Entretanto, não desanime diante da perda da sua credibilidade, caso isso ocorra. Siga os passos acima, apoie-se em pessoas mais compreensivas e não tenha medo de pedir ajuda. Agora você tem algumas reflexões sobre qual é o efeito da mentira na confiança. Um abraço, Sérgio Sena. Esse artigo foi originalmente elaborado em 4 de março de 2014, revisado e ampliado em 5 de dezembro de 2022. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qual é o efeito da mentira na confiança? Como dizem, a confiança é um cristal que, quando se quebra, dificilmente se consegue recuperar, se consegue colar as pecinhas, não é? Do cristal. Vamos lá, pegar aqui alguns trechos, né? O que tenho a dizer sobre isso é muito simples. A mentira abala um dos pilares mais importantes dos relacionamentos, a confiança. Uma vez que a confiança está perdida, é necessário trilhar um longo e árduo caminho para reconquistá-la, e nem todos estão dispostos a percorrê-lo. Muitas vezes, pessoas extremamente rígidas nos seus conceitos descartam, ao primeiro sinal de mentira, realmente uma pessoa. Outras, como eu disse no texto anterior, como eu sempre tenho a tendência a tentar entender, compreender o contexto daquilo que aconteceu, para que eu possa fazer uma análise melhor. Tudo na vida tem um contexto, não é? Nada acontece ao acaso, como se não tivesse um fator predisponente anterior, não é? Sempre existe uma causa anterior para qualquer dos nossos comportamentos, conscientes ou inconscientes, causas conscientes ou inconscientes. Então, na minha compreensão, por ser psicóloga, eu dou a chance da pessoa se explicar, me falar sobre o contexto daquilo que aconteceu, não é? Muitas vezes a própria pessoa nem sabe, mas ela tem a oportunidade de falar e de refletirmos juntos sobre esse acontecimento. Outras pessoas que não têm compromisso com a psicologia, com a compreensão, serão abruptamente né, levadas a riscar da sua agenda qualquer pessoa que tenha mentido. Existem mentirinhas brancas, como a gente brinca. Algumas situações em que não dizer toda a verdade cabe, por uma questão de humanidade, às vezes, para um paciente terminal, para alguém que descobriu uma doença grave. Em alguns momentos se omite algumas, né, ou omitem algumas informações para que a pessoa vá administrando aquelas informações aos poucos.
e que ela possa trazer a força para responder, por exemplo, ao processo de tratamento, ao processo de cura, com as suas próprias forças curativas. Quando eu já coloco aquilo como definido, você tem uma doença incurável, você está numa fase terminal, eu tiro todas as esperanças daquela pessoa. Então ali até vamos dizer que existe uma mentirinha branca, não é? E algumas mentiras que vão impactar menos a vida das pessoas, mas de alguma maneira a questão da confiança é abalada. Não há como não abalar a confiança de alguém que depositou em você a capacidade de dizer a verdade para ela sob todos os aspectos da vida e que de repente você desconfia que aquilo não é mais verdadeiro, que a pessoa pode ter faltado com a verdade com você. Isso é extremamente desagradável, desafiador na relação entre pessoas, quaisquer que sejam os graus de relacionamento, entre amigos, entre colegas de trabalho, entre patrão e empregado, entre familiares, entre marido e mulher, namorados, amigos, amantes, qualquer que seja o grau de relacionamento, qualquer que seja a dimensão do relacionamento, quando se desconfia que aquela pessoa não está falando a verdade, ou que a pessoa está escondendo algo, aquela confiança absoluta já não existe mesmo. A desconfiança de que o outro esconde algo, inclusive para quem é empata, como eu gosto de dizer, não é? Porque a gente pega alguma coisa no ar, não tem como não abalar a credibilidade daquela pessoa, por mais que a pessoa possa se justificar, no sentido de que não tem motivo nenhum para mentir. Todos dizem isso, não é? Quem é que assume que mentiu de verdade? Pouquíssimas pessoas. É o que ele diz. Esse é um dos motivos pelos quais argumento não existir mentira inocente que não cause dano, por menor que seja, nem que seja a dúvida de se aquela pessoa me fala totalmente a verdade. Se existe algum indício no comportamento daquela pessoa que possa levar a uma dúvida, ok? Se não existe, se a pessoa com você, ela é transparente o tempo todo, até mesmo de alguma maneira se prejudicando nas coisas que fala, o super sincero, como eu digo, os empatas que falam as coisas na lata, sem filtro muitas vezes, se prejudicam por falar dessa forma, mas não conseguem ser outras pessoas com outras características, forjar um comportamento mais polido para se prejudicar menos, né? O empata fala e dane-se as consequências, porque essa é a verdade daquele momento, não é? Então, desconfiar de um empata é complicado, porque na verdade pode haver simplesmente uma projeção daquilo que eu não vejo em mim, eu vejo no outro, que pode ser um empata. Aqui eu tô dando só um exemplo, né? Pessoas que passaram por situações de traições têm muita dificuldade de confiar.
pessoas que traíram. Podem projetar no outro aquela velha frase que minha avó dizia: quem usa, cuida. Se eu já menti numa situação semelhante àquela que a pessoa está falando comigo, eu posso achar que aquela pessoa está mentindo, mas não necessariamente. Isso pode ser uma inverdade, não é? Pode ser simplesmente a minha projeção de algo que eu não consigo enxergar em mim. O mentiroso não vai nunca aceitar que ele tem um problema, a menos que ele seja descoberto. Assim como as pessoas que têm compulsão por trair, compulsão por ter várias mulheres, compulsão sexual, compulsão por compra, sempre vai existir uma justificativa na cabeça daquela pessoa plausível para aqueles comportamentos. Mas quem está de fora vê que não é tão plausível assim. É só uma justificativa. E aquela pessoa vai perdendo o crédito com as outras. Mentirinhas pequenas, mentiras grandes, omissões, talvez, para se beneficiar de algo. Um belo dia, como se diz daquela história, é o lobo, é o lobo, é o lobo, e quando era o lobo mesmo, ninguém acreditou. É o que a pessoa que mente planta para si própria. A falta de credibilidade absoluta. Entretanto, existem alguns passos que podem ser dados para sair de uma enrascada dessas que acontecem na vida pessoal. Entender que o processo de perda da credibilidade é acumulativo. Muitas pessoas talvez não percebam que as pessoas já não confiam nela como antigamente. Muitas pessoas simplesmente se afastam e não falam o motivo e não dão a outra pessoa a possibilidade de enfrentar aquele problema, de encarar a realidade do seu comportamento, que não é adequado. Muitas pessoas se afastam e a pessoa não entende nem porquê. Não é? Perceber que as pessoas podem tomá-lo como mentiroso devido a pequenas mentiras contadas com certa frequência. É isso que eu estou dizendo. Ninguém se torna um mentiroso da noite para o dia. São coisas pequenas que vão acontecendo que podem ser descobertas. Decidir que mudanças devem ser feitas. Reconhecer as mentiras anteriores. Pedir perdão pelo ocorrido. Quem pede perdão por uma mentira ou por uma omissão que machucou outra pessoa, que foi importante na história daquela pessoa? Quem pede perdão? A pessoa que é humilde, a pessoa que não é orgulhosa, que não é vaidosa, no sentido de acreditar que sempre está com a razão, pedir desculpas é um gesto de muita grandeza, de muita humildade, de reconhecimento do seu erro e do desejo de consertar aquela situação que gerou uma desconfiança na outra pessoa. Garantir que não voltará a mentir. Criar um pacto entre essas pessoas que se viram lesadas na sua confiança, dizendo que não voltará mais a mentir. Trabalhar para mudar o seu comportamento naquilo que for necessário. Se eu tenho uma baixa autoestima, se eu preciso contar uma história, florear para me fazer grande diante do outro,
eu tenho que assumir que eu tenho um complexo de inferioridade, que eu me ligo a questões materiais, a questões hierárquicas de, né, supremacia diante do outro. Para que eu me sinta importante, eu tenho que enfrentar isso para poder curar essa ferida. Estar preparado para os preços que devem ser pagos quando tais mudanças são implementadas. Eu perco aquela identidade de mentira e passo a trabalhar, a viver no meu eu verdadeiro. Quando eu lido com a verdade, eu posso contar 1000 vezes a mesma história. Posso esquecer alguma coisa se foi uma história passada há muito tempo atrás, mas o âmago, o teor daquela situação vai ser contado da mesma forma. Porque não há necessidade de retirar pedaços, de omitir informações ou de simular informações para dar um outro contexto ao que aconteceu. Sob o ponto de vista psicológico e comportamental, apesar disso ser possível, todos os envolvidos devem estar preparados para um processo nada trivial, né? Muito bem, eu acho que aqui são algumas reflexões sobre a perda da confiança nas relações que de alguma forma estão submetidas a uma mentira. Será que vale a pena? O preço que esta pessoa que vai ficar com o rótulo, com o estereótipo, muitas vezes vida afora, de mentirosa. Será que vale a pena pagar esse preço para se sentir superior, para ter ganhos com uma situação, para se sentir importante diante de outra pessoa? Será que vale a pena perdermos totalmente a credibilidade de alguém que foi transparente com você, que desenvolveu um vínculo de confiança? Será que vale a pena perder tudo isso? Fica a pergunta para vocês responderem. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.